Nas últimas décadas, tem crescido o número de cristãos que reconhecem a teoria da evolução das espécies como um mecanismo pelo qual a vida se diversificou na Terra e que, ao mesmo tempo, acreditam em Deus e em seu Filho Jesus Cristo. Esses cristãos defendem que o relato da criação e a queda do homem no livro de Gênesis é uma fábula, uma alegoria. Deus não criou a terra, as plantas, os animais, os astros, o homem e a mulher em 6 dias de 24 horas. E sim, lançou mão da evolução para criar a humanidade e toda a vida em nosso planeta. Ele teria dado um empurrão inicial, criando formas primitivas de vida, mas depois permitiu que mutações genéticas e a seleção natural terminassem a sua obra. Esses cristãos argumentam que as evidências da evolução são fortes demais para serem negadas, o que torna o relato em Gênesis um mito óbvio. Defendem ainda que uma interpretação literal de outras histórias da Bíblia, como o Dilúvio, a Torre de Babel, o Êxodo, Jonas, entre outras, é incompatível com o conhecimento científico, histórico e arqueológico atual, e que qualquer pessoa instruída deveria ver tais histórias sob o mesmo prisma fabuloso da criação. Aceitá-las como literais seria fundamentalismo religioso. A despeito disso, eles creem no ensinamento bíblico de que são seres pecadores, creem que Jesus Cristo veio à Terra para salvá-los do pecado e da morte e que um dia viverão eternamente com Ele. No decorrer desse vídeo, você verá que cristãos evolucionistas seriam bem mais coerentes se tornassem ateus após se convencerem de que a evolução é verdadeira, pois uma leitura cuidadosa da Bíblia deixa claro que o cristianismo é completamente incompatível com o evolucionismo. Cristãos têm 2 crenças fundamentais. A primeira, os seres humanos são pecadores e por isso merecem a morte. A segunda, Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio ao mundo morrer em nosso lugar. Analisando detalhadamente os fundamentos bíblicos que sustentam essas ideias, tanto no Antigo como no Novo Testamento, você verá que não dá para conciliá-las com o evolucionismo. Na verdade, você verá que o cristianismo só se sustenta se absolutamente tudo na Bíblia for verdade. Você aceita Jesus como seu Salvador? Quem faz essa pergunta crê que aqueles que a respondem afirmativamente e sinceramente não só alcançarão a verdadeira felicidade nesta terra, como herdarão uma vida eterna ao lado de Cristo. Mas por que Jesus teve que se tornar nosso Salvador? Do que ele nos salvou, afinal? A história da criação em Gênesis é tão conhecida que mesmo pessoas que nunca abriram uma Bíblia na vida sabem contá-la. Para resumir a ópera, no primeiro dia, Deus criou a luz e fez distinção entre dia e noite. No segundo dia, Deus separou as águas de baixo e as águas de cima da terra, criando o céu. No terceiro dia, Deus fez surgir a terra seca e fez crescer nela a vegetação. No quarto dia, Deus criou o sol, a lua e as estrelas. No quinto dia, Deus criou as aves e os animais marinhos. No sexto dia, Deus criou os animais terrestres, o homem e a mulher. A expressão houve tarde e manhã se repete antes da indicação do dia em que tal coisa foi criada, demonstrando que o período transcorrido é de um dia literal em todos os 6. Esse fato é reafirmado em Êxodos 20, quando Deus entrega a Moisés as tábuas contendo os 10 mandamentos, e no 4º mandamento, Deus ordena a guarda do 7º dia da semana, porque Ele criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. A Bíblia também faz questão de destacar que Deus criou todas as coisas com o poder da sua palavra. Ele fala, elas aparecem, mas o homem foi um caso à parte. Deus o formou do pó da terra, soprou fôlego de vida em suas narinas e o homem, chamado Adão, se tornou uma criatura viva. A mulher, Eva, Deus formou de uma das costelas do homem e, de acordo com a Bíblia, os 2 foram os primeiros seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, perfeitos. O casal vivia em um jardim paradisíaco chamado Éden, e Deus os autorizou a comer o fruto de todas as árvores do lugar, com exceção de uma, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Comam livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Um
belo dia, uma serpente diz a Eva que se ela comesse do fruto, não morreria coisa nenhuma, mas se tornaria como Deus, conhecedora do bem e do mal. Eva acredita, come o fruto e o oferece a Adão, que come também. Deus então pune os dois por sua desobediência e os expulsa do jardim. É importante notar que o casal não morre imediatamente após comer o fruto, mas sua expulsão do jardim faz ambos perderem o acesso a outra árvore especial, a árvore da vida, cujo fruto dá a imortalidade. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida, e o coma, e viva para sempre. De todo modo, a desobediência de Adão e Eva faz deles pecadores, e o problema começa aí. A Bíblia tem várias definições de pecado, e uma delas está em 1 João 3,4, que diz que o pecado é a transgressão da lei de Deus. Ao longo da Bíblia, Deus estabelece várias leis para o seu povo, e a lei de Deus é santa, e seu mandamento, santo, justo e bom, pois o próprio Deus é santo, justo e bom. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Ele é a rocha. As suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros. Justo e reto ele é. Provem e vejam como o Senhor é bom. Pecado também constitui desobedecer a qualquer mandamento ou ordem de Deus. A obediência é melhor que sacrifício, e a submissão é melhor do que gordura de carneiros, pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, a arrogância como o da idolatria. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Sendo Deus bom e justo, e tudo que ele faz também, desobedecê-lo é fazer o que é mal, e isso configura pecado. No caso de Adão e Eva, só havia uma lei e ordem: não comer o fruto do conhecimento do bem e do mal, o que eles escolhem transgredir. Isso trouxe consequências não apenas para o casal, mas para toda a humanidade, porque Adão e Eva haviam sido incumbidos por Deus da tarefa de povoar a terra. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Mas sendo Adão e Eva pecadores, sua descendência também seria. O apóstolo Paulo escreveu sobre como os atos cometidos no Éden condenaram a raça humana. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão. Em Salmo 51:5, Davi escreve: Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. A desobediência no Éden também legou ao ser humano uma natureza corrompida, carnal, propensa a fazer tudo o que é errado, ou seja, a pecar continuamente. Somos como o impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgia e coisas semelhantes. Obras dessa espécie foram praticadas já na primeira geração da humanidade, quando Caim, o primogênito de Adão e Eva, mata seu irmão Abel por ciúme e inveja. Desde então, a humanidade vem se degenerando cada vez mais, e além do sofrimento que o pecado causa a nós mesmos e às pessoas à nossa volta, para Deus, o pecado é uma ofensa grave, uma mácula que separou o Criador do homem que ele criou. Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Várias histórias da Bíblia mostram Deus destruindo seres humanos que não se arrependeram de seus pecados, como no dilúvio e em Sodoma e Gomorra.
A Bíblia ainda declara que a prática pecaminosa tem consequências eternas. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade de seu poder. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, resumindo, Deus criou um casal perfeito, eles pecaram e legaram esse fardo para toda a humanidade, e para Deus o pecado é uma abominação e é de seu interesse destruí-lo. Com tudo isso, o ser humano estava em maus lençóis. Como disse Paulo em Romanos 7,24, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo sujeito a essa morte? A humanidade estava irremediavelmente perdida, mas Deus vem em auxílio dela por meio do processo de expiação. Expiação é imputar a alguém inocente a culpa por algo que ele não fez e fazer esse alguém sofrer as consequências no lugar do verdadeiro culpado. No Antigo Testamento, quando uma pessoa cometia um pecado e se arrependia, ela ou um sacerdote realizava um ritual que simbolicamente colocava a culpa de seu pecado sobre um animal, que era sacrificado, e o pecador arrependido era perdoado por Deus. Se for alguém da comunidade que pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, o seu Deus, será culpado. Quando o conscientizarem do seu pecado, trará como oferta pelo pecado que cometeu uma cabra sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça do animal da oferta pelo pecado, que será morto no lugar dos holocaustos. Assim, o sacerdote fará propiciação por esse homem, e ele será perdoado. Os sacrifícios perduraram por vários séculos, mas Deus prometeu a seu povo que um dia viria aquele que seria o sacrifício perfeito. Ele expiaria os pecados de todos, reconciliaria Deus com a humanidade caída e reinaria eternamente. Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamará de Emanuel, Deus conosco. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Ele foi oprimido e afligido, e, contudo, não abriu a boca, como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como ovelha muda, que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a boca. Em minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará, e seu reino jamais será destruído. Atualmente, 2 bilhões de cristãos acreditam que Jesus de Nazaré cumpriu essas e outras profecias encontradas no Antigo Testamento e que ele é o Messias, o Salvador da humanidade. Assim como João Batista, eles creem que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Creem que Deus não deixou a humanidade à sua própria sorte. Mesmo nós sendo pecadores, ele nos ama e enviou o seu próprio Filho para nos salvar. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Se pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo o sempre. Amém. Se você deseja ser salvo por Jesus, precisa reconhecer que é pecador e que por isso merece a morte. Deve entender que não pode se redimir por suas próprias forças e que precisa do sacrifício expiatório de Cristo. Você então se arrepende de seus pecados, aceita Jesus como seu Salvador e Senhor e vive de acordo aos mandamentos dele. Se permanecer fiel até o fim, um dia viverá com Jesus eternamente. Se confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Ele se entregou por nós, a fim de nos redimir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Aleluia, não? Jesus é considerado o Salvador da humanidade por ter cumprido as profecias que indicavam a origem, missão e morte do Messias. E só foi prometido um Messias em primeiro lugar porque existiam pessoas que precisavam ser salvas do pecado que se originou no Éden. Sem o Antigo Testamento, o Novo não tem sentido, e quem escreveu o último acreditava no primeiro. Cristãos evolucionistas e muitos cristãos que acreditam na criação dizem que o Novo Testamento é a única parte da Bíblia que merece atenção. Segundo o próprio Novo Testamento, essa ideia está grosseiramente errada. Na época de Jesus, o Antigo Testamento era o único que existia e constituía as chamadas Escrituras, sagradas para judeus e cristãos. Pedro escreveu: Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem da vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. E Paulo complementa: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Os apóstolos citavam o Antigo Testamento com frequência, endossavam o que nele estava escrito e recorriam a ele para convencer outras pessoas de que Jesus era o Messias. Anos após a morte de Cristo e o início da pregação cristã, o Novo Testamento começou a ser escrito, tendo como referência o Antigo. O Novo endossa a criação no Gênesis, como pode ser observado no Evangelho de Lucas, onde o escritor, ao traçar a genealogia de Jesus, identifica Adão como o ancestral de Cristo. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou seu ministério. Ele era considerado filho de José, filho de Eli, filho de Matate, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. O apóstolo Paulo, o maior escritor do Novo Testamento, entendia que Adão e Eva foram pessoas reais. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado, semelhante à transgressão de Adão. Judas, irmão de Tiago e discípulo de Cristo, não o Judas Iscariotes que traiu a Jesus, também cria que Adão existiu. Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles. É seguro dizer então que o Novo Testamento é criacionista. Além da criação, cristãos evolucionistas do Novo Testamento defendem que várias outras histórias do Antigo são mitos. O dilúvio, Sodoma e Gomorra, Moisés e o êxodo do Egito, etc. Lamento dizer, mas o Novo Testamento também endossa essas histórias. Paulo, com toda certeza, acreditava que Moisés existiu. Não como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão. Ao defender sua crença em Jesus Cristo perante o Sinédrio, Estevão, o mártir, comenta como Deus usou grandes homens ao longo da história, entre eles Moisés. Naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Por 3 meses, ele foi criado na casa de seu pai. Quando foi abandonado, a filha do faraó o tomou e o criou como próprio filho. Moisés veio a ser educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Ele os tirou de lá, fazendo maravilhas e sinais no Egito, no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. No deserto, os nossos antepassados tinham o tabernáculo da aliança, que fora feito segundo a ordem de Deus a Moisés.
de acordo ao modelo que ele tinha visto. Os evangelhos de Mateus e Lucas relatam que Moisés, juntamente com o profeta Elias, apareceu no alto de um monte em que estavam Jesus, Pedro, Tiago e João, e conversou com Cristo. Surgiram dois homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Pedro, discípulo de Jesus, era convicto sobre Noé e o dilúvio, assim como sobre Sodoma e Gomorra. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno. Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. Judas, irmão de Tiago, também escreveu sobre Sodoma e Gomorra. De modo semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e a relações sexuais antinaturais, e estando sob castigo do fogo eterno, elas servem de exemplo. Judas também forneceu informações inéditas sobre Moisés. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: "O Senhor o repreenda." Quando confrontados com essas e outras passagens, alguns cristãos dizem: "Eu sou seguidor de Cristo, não de Paulo, Pedro e etc." Se esse é o seu caso, permita-me uma pergunta. Tudo o que sabemos sobre as palavras de Jesus veio da pena de outras pessoas. Por que você acredita que elas escreveram fidedignamente o que ele falou? Ademais, é preciso que se diga, nem os evangelistas, nem os discípulos, nem o apóstolo Paulo foram tão partidários das Escrituras quanto Jesus. Jesus de Nazaré era um amante das Escrituras. Em vários momentos de seu ministério, ele declarou a veracidade delas, seu comprometimento com elas e como as Escrituras testemunham a respeito dele mesmo. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade. Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas tem a vida eterna, e são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Quando foi tentado por Satanás no deserto, a resposta de Jesus era sempre: está escrito. Cristo cita e confirma a verdade das palavras do profeta Isaías, dos Salmos, do Pentateuco, entre outros livros do Antigo Testamento. Jesus também acreditava em Noé e no dilúvio. Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Em Moisés não lhes deu a lei. No entanto, nenhum de vocês lhe obedece. Na destruição de Sodoma e Gomorra. E você, Cafarnaum, será elevada até o céu? Não, você descerá até o Hades. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu lhe afirmo que no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma do que para você. Em Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no centro de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas, e agora está aqui quem é maior que Jona. E Jesus também era criacionista. Não poderia ser diferente, dado que seu principal objetivo em vir a essa terra era morrer para salvar a humanidade do pecado que começou no Éden. Ele respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher, e disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne.
Apesar de não mencionar nominalmente Adão e Eva nesse versículo, Jesus claramente está citando a criação de ambos em Gênesis. Jesus também afirmou ser o Messias e declarou que sua missão na terra era salvar os perdidos. Então Jesus declarou: Eu sou o Messias, eu que estou falando com você. O Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Que motiva alguém que não acredita nas pragas do Egito ou em Jonas passando 3 dias na barriga de um animal marinho tem para acreditar que um judeu do primeiro século multiplicava comida, curava enfermidades, andava sobre a água e ressuscitou após passar 3 dias morto? Segundo o entendimento científico atual, a vida na Terra teria surgido há bilhões de anos, através de uma combinação química de moléculas inorgânicas que se organizaram em estruturas mais complexas e, eventualmente, deram origem às primeiras células. Este processo culminou na formação das primeiras unidades de vida e, com o tempo, algumas das estruturas moleculares complexas tornaram-se capazes de autoduplicação e, gradualmente, evoluíram para formas de vida mais complexas. Evolução é o processo contínuo de mudança das características genéticas de populações de organismos ao longo das gerações, levando à diversificação e adaptação dos seres vivos ao longo do tempo. As populações de organismos apresentam variações, ou seja, diferenças entre os indivíduos de uma mesma espécie. As características hereditárias que conferem vantagens na sobrevivência e reprodução tendem a se tornar mais comuns na população, enquanto as características prejudiciais se tornam raras. Com o tempo, essas características vantajosas se consolidam, permitindo que as populações se adaptem melhor ao ambiente em que vivem. A evolução não é linear, ou seja, não é um caminho único e reto de primitivo para avançado. É um processo complexo de ramificação, como uma árvore, onde diversas linhagens se desenvolvem paralelamente com direito à estagnação e até retrocessos. Os seres humanos modernos são o resultado de bilhões de anos de evolução, da primeira forma de vida primitiva unicelular até chegar às várias populações de hominídeos que evoluíram até chegar ao Homo sapiens. Segundo cristãos evolucionistas, Deus teria criado a primeira forma de vida neste planeta e depois deixado que a evolução fizesse o resto. Mas se esse foi o caso, e a criação do mundo em 6 dias é uma fábula, se Adão e Eva nunca existiram e o fruto proibido nunca foi comido, então não houve pecado original. Consequentemente, o pecado não infectou toda a humanidade e não gerou para ela a necessidade de um Salvador. Não só o sacrifício de Jesus foi inútil, como o próprio Jesus é um mentiroso. A evolução desmonta o cristianismo em um efeito dominó cataclísmico. As duas ideias não podem ser verdade ao mesmo tempo. Ademais, a natureza está cheia de imperfeições, que a evolução sozinha explica perfeitamente. Como escreveu Richard Dawkins, a evolução não é um engenheiro que projeta sistemas perfeitos, é um remendão cego que trabalha com o que está disponível. Mas se o Deus Todo-Poderoso estava por trás desse processo, por que tantos seres vivos são tão mal diagramados? Uma pesquisa rápida no Google e você terá uma lista de dezenas de gambiarras evolutivas, que é como os cientistas chamam as características inadequadas em seres vivos, presentes no homem e em outros animais. Por toda a natureza, animais com estruturas, órgãos ou membros ineficientes, desajeitados ou prejudiciais. No entanto, a Bíblia diz o seguinte sobre Deus: Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas, e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros, justo e reto ele é. Diga-se de passagem, do ponto de vista criacionista, é ainda mais difícil explicar essa bagunça. Mas tendo Deus criado toda a vida na Terra como ela é com algumas palavras, ou tendo ele optado pela evolução, o trabalho não foi dos melhores para um ser que não comete erros. Sem Adão e Eva, como o pecado teria chegado ao mundo? Podemos tentar inferir através da consequência mais clara do pecado, a morte. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte,
Assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois o salário do pecado é a morte. Então, se voltarmos à história do planeta e descobrirmos quando a morte se tornou uma realidade, estaremos perto de descobrir o início do pecado aqui. O problema é que se a evolução é verdadeira, a morte existe desde que a primeira vida surgiu na Terra, há bilhões de anos. A cianobactéria mãe de todos os seres vivos deste planeta envelheceu, morreu e legou tal condição aos que vieram depois dela. Com o tempo, alguns animais começaram a matar e comer outros animais, inaugurando a predação, e isso muito antes do surgimento de qualquer hominídeo. 5 extinções em massa assolaram a vida neste planeta. A última levou os dinossauros quando um asteroide caiu lá pelas bandas do México, há mais de 60 milhões de anos, e não havia homem nesta última e nem nas anteriores. Alguém pode argumentar que a morte de animais é um caso à parte, e que a morte como consequência do pecado de que a Bíblia fala é apenas a do homem. Assumindo que esse argumento é pertinente, ele dá mais pano para a manga para os que veem o Deus da Bíblia como mau e sanguinário, pois uma das justificativas dadas por cristãos do porquê Deus permite a existência do mal seria por respeito ao nosso livre-arbítrio. O mal e o sofrimento que ele causa, um deles a morte, seriam consequências das escolhas humanas. Mas e o sofrimento dos animais? Eles não têm uma consciência como nós temos, é verdade, mas é fato que eles sentem dor e medo. Há milhões de anos, eles sofrem e morrem de velhice, fome, sede, frio, calor, doenças, predação, acidentes e má formação antes que qualquer espécie humana pisasse na Terra. Segundo a teoria da evolução, o envelhecimento é um processo natural, onde o corpo não consegue mais manter suas funções vitais, e a morte é necessária para que a evolução continue através da seleção natural, pois permite que gerações mais novas, com genes mais adaptados ao ambiente, substituam as mais antigas. Ademais, se os seres vivos fossem imortais, os recursos disponíveis para mantê-los se esgotariam rapidamente. E a predação não só garante a sobrevivência dos carnívoros, como ajuda no controle populacional dos herbívoros. Equilíbrio. Mas se Deus está no controle da evolução, se ele não se agrada com o sofrimento e só o permite por conta do livre-arbítrio do homem, não há por que animais irracionais sofrerem sem a interferência humana. Deus poderia tê-los criado de forma que eles tirassem a energia de que precisam para viver de qualquer outra coisa. Do sol, como as plantas, ou do que fosse. Poderia controlar a quantidade de filhotes que eles tivessem, para que eles não se multiplicassem demais. O que ele estaria violando? De fato, mesmo da perspectiva criacionista, o sofrimento solitário dos animais não faz sentido. O mais inteligente deles não possui um raciocínio como o nosso, não possuem livre-arbítrio, não pecam, e mesmo assim, eles sofrem e morrem aos milhões na natureza, sem precisar serem vítimas do ser humano exercendo seu livre-arbítrio. Se Deus está por trás da evolução, ele determinou que a vida na Terra se desenvolvesse com sofrimento, violência e morte, inclusive entre as espécies humanas. É bom lembrar que antes de nós, outros humanos andavam pela Terra. O Homo sapiens é meramente o único que sobrou. Se Adão e Eva é balela, qual das espécies de hominídeos teria sido a primeira a quem Deus fez saber quem ele era e por que desobedecê-lo era errado? Suponhamos que Deus tornou esses hominídeos imortais, os ensinou o bom caminho, mas todos se desencaminharam e ainda saíram copulando com todos os hominídeos necessários para que todo mundo que viesse depois fosse pecador. Desobedecer a Deus é um ato deliberado, racional, exige uma consciência desenvolvida. Então não poderia ter sido uma população de australopitecos? Estes tinham acabado de descer das árvores e estavam longe de dominar o fogo. Teria que ser uma espécie mais recente no ramo evolutivo. O cérebro do Homo sapiens é notoriamente mais inteligente que o de qualquer outro, mas é preciso que se diga que nossos primos neandertais estavam longe de ser idiotas. Há evidência de que eles possuíam cultura, falavam, tinham consciência mesmo que não como a nossa. Terá sido eles? Não, porque existem seres humanos nesse planeta que não possuem qualquer porcentagem de DNA neandertal, mais especificamente os de descendência puramente africana, e a Bíblia é clara em dizer que todos os homens são pecadores.
Quem sabe não foi uma população do Homo heidelbergensis? Ele é um ancestral comum de Neandertais e Homo sapiens e tinha um cérebro bem interessante. O mais fácil seria jogar esse fardo para o Homo sapiens mesmo, mas isso deixa as outras espécies humanas com formas desenvolvidas de consciência abandonadas à própria sorte. Como qualquer outra característica complexa em um ser vivo, a consciência levou milhões de anos para se desenvolver. Não foi de uma hora para outra. Talvez Deus só considerasse o Homo sapiens como ser humano e deixou as outras espécies de hominídeos por si mesmas, como o resto dos animais, por mais inteligentes que elas fossem. Sem o Gênesis, dá para especular qualquer coisa. E sem o Gênesis, se pode jogar o resto da Bíblia fora. Não existe reconciliação entre evolução e Bíblia. Eu acredito que cristãos que tentam juntar as duas ou não conhecem bem a Bíblia, nada de novo sob a face do sol, ou não conhecem bem a teoria da evolução, ou são ateus em negação, não querem viver em um mundo sem Deus. Para o último grupo, não há palavras que eu possa oferecer, mas para os outros dois, acredito que os argumentos que apresentei foram bastante contundentes. Se Deus não criou o mundo em 6 dias, toda a Bíblia é uma mentira e você não precisa dela, nem do Jesus que ela anuncia. É verdade que a Bíblia contém muitos conselhos e ensinamentos que mesmo quem não é cristão acha valioso e pertinente. Isso não é um problema aqui. Para quem não tem fé, a Bíblia é só um livro antigo com histórias mirabolantes, alguns conselhos úteis aqui e ali e com um sujeito chamado Jesus, que falou algumas coisas que valiam a pena ouvir. Para quem não é cristão, ser seletivo em relação ao texto faz sentido. Para quem é cristão, não.